Conseguindo ver bem? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar do último trono que falta, que é o trono da geração, composto aí por Iemanjá e Omulu. Tem uma... O pessoal confunde muito Omulu com o Baluaê, tá? Mas são orixás diferentes. Até pelos tronos que eles regem, eles têm funções diferentes dentro da Umbanda, do jeito que a gente cultua aqui na casa. Então, a linha da geração é a sétima irradiação divina de Olorum e sustenta o mistério da vida em sua plenitude. Ela não se limita à fecundidade física, mas abrange todos os processos de gerar, transformar e renovar. É a força que assegura que, após cada ciclo, a vida possa reorganizar e se perpetuar. Então, quando a gente fala de gerar e transformar, a gente pensa muito em Iemanjá, que é a grande mãe, né? Que é quem rege principalmente a geração do bebê dentro do ventre. Quem faz a concepção é Oxum. Então, quando alguém está querendo engravidar, a gente faz uma oferenda para Oxum, porque Oxum é o amor. E o Oxum é aquela primeira faísca de amor divina, que é a vida dentro do ventre da mãe. A partir do momento que aquele óvulo é fecundado, que dá tudo certo, que a mãe já é considerada grávida, quem começa a gerar o bebê é Iemanjá. Então, quando a gente tem uma mamãe aí que quer ser mamãe, ou que quer essas duas visões, de iniciar por Oxum, mas toda a geração ela é feita por Iemanjá. Iemanjá é a senhora das águas e da matriz geradora, que acolhe. E o Mulu é o senhor da decantação e da renovação, que encerra ciclos e prepara os elementos para as novas formas de vida. Então, juntos, eles são o início e o fim. E a partir do momento que a gente tem a alma como perpétua, a gente tem o início, o fim, que aí depois vira novamente o início, que tem fim, que volta para o início e por aí vai. Então, por isso que eles são os grandes donos da geração. Então, vamos começar por Iemanjá. O pessoal conhece mais, né? Iemanjá é a força passiva e negativa da geração. Então, a partir do momento que ela é passiva, ela emana a geração o tempo todo. Então, Iemanjá está sempre gerando essa energia da criação, do se formar. Ela é a grande mãe, a matriz que acolhe as essências e as fecunda para dar origem à vida. Atua nos processos de gestação, maternidade e proteção da prole. Mas também, a partir do momento que a gente pensa em geração, ela que começa com a geração de ideias, geração de sentimentos, projetos. Então, tudo que a gente precisa gerar, que a gente precisa criar, a gente fala com Iemanjá. Iemanjá é acolhedora, serena e protetora. Sua irradiação concentra a harmonia, garantindo que a vida seja gerada com equilíbrio. Representa o útero divino, onde tudo se organiza para nascer. Então, quando a gente pensa no mar, quando a gente fala da Senhora do Mar, o mar ela é a origem de tudo, né? A vida se iniciou naquela sopa primordial, que era um marzão, e a partir de lá que ela foi evoluindo e gerando novos seres. Então, quando a gente pensa em Iemanjá, a gente pensa no mar, o mar ele é uma forma de vida. Tudo no mar tem vida. Tudo no mar é uma corrente que tudo combina com tudo. Desde os micro-organismos que estão na água marinha, até as grandes baleias. Então, é desde o pequenininho, desde aquela pequena geração, até a geração do maior mamífero da Terra não, da Terra que eu digo é do globo terrestre, que é a baleia.
Então, Iemanjá gera tudo e ela é uma geração sem fronteiras. A fronteira de Iemanjá é a nossa limitação. Então, sempre que a gente for falar com a Iemanjá, a gente sempre pede para ela gerar para a gente tudo aquilo que a gente merece e precisa. Que às vezes na nossa pequenez a gente pede para gerar uma coisa muito menor do que o que a gente realmente conseguiria ter, conseguiria ajudar nessa geração. Então, as atribuições de Iemanjá são gerar e sustentar a vida, harmonizar os processos de fecundidade. Então, a partir do momento que foi fecundado o óvulo, ela começa a harmonizar os processos ali. Como que vai ser a divisão celular, como que vai ser tudo. Então, quando a gente fala de estudo de Umbanda, a gente faz um estudo muito mais amplo do que só a religião. A gente tem que entender que a espiritualidade, ela rege tudo que a gente conhece, desde física, química, biologia. Então, Iemanjá está lá naquela divisão celular, nas primeiras divisões celulares que geram o feto, desde da divisão que começa a fazer o feto virar um menino ou uma menina. Tudo está em Iemanjá ali. Ela é que organiza tudo em sua perfeição, sendo um braço de Olorum. Ela protege os laços familiares e a prole. Então, Iemanjá é aquela mãezona. E atrai para si as essências que darão origem às novas formas. Então, Iemanjá, ela é a geração em seu estado mais puro. Tudo que a gente precisa gerar. Então, quando a gente fala de ir para o mar para ter aquela renovação, é porque Iemanjá pega, harmoniza tudo aquilo que é nosso e gera uma nova visão de futuro. Não é que Iemanjá simplesmente ela fala, não, vou tirar tudo e acabou. E quando a gente fala, pô, vamos tomar um banho de água do mar, e por que depois da gente tomar um banho de água do mar, a gente não tem que tomar um banho de ervas, igual quando a gente faz em casa um banho de sal grosso? E quando a gente faz em casa um banho de sal grosso, a gente está usando só o elemento neutralizador do mar, que é o sal. Quando a gente entra na água marinha, além do sal, a gente tem uma infinidade de ervas, de organismos que criam uma vida ali. Então, a água do mar, ao mesmo tempo que ela te limpa, ela te energiza. Só que de uma forma muito mais brusca, né? Muito mais forte. Tanto que quando a gente toma aquele banho de mar que está precisando, a gente entra, se esbalda, depois a gente chega em casa, a gente morre de cansaço. Porque ela faz toda essa limpeza energética e nos reorganiza. A partir do momento que a gente se reorganiza por inteiro, a gente fica exausto. Então, todo esse trabalho de Iemanjá é para ser aquela mãezona, mas a gente tem que ver dentro da Umbanda que a mãe não é só aquela que afaga, a mãe também é aquela que te põe na linha. Então, quando a gente pede para Iemanjá, a gente tem que entender também que ela vai nos dar uma forma de gerar aquilo que a gente quer. Nada na Umbanda é simplesmente de mão dada. Ah, eu preciso de dinheiro. Ah, Iemanjá, eu preciso de dinheiro. Então, ela vai gerar oportunidades de você trabalhar e ganhar dinheiro. Ah, Iemanjá, você é uma grande mãe, eu preciso de um amor, porque eu terminei um relacionamento, eu estou muito triste. Ela vai gerar formas de você melhorar o seu amor próprio, de você se cuidar, de você estar apto, talvez, para encontrar outra pessoa. Então, quando a gente pensa em Iemanjá, ela é a grande geradora. Tá? Vamos bater um papinho rapidinho aí, que senão só eu falo. Vou começar pelo Sérgio hoje. No começo você falou que ela é o início e o fim, né? Não, o trono da geração é o início e o fim. O trono da geração é o início e o fim, mas esse início e Ela é fim o início. é infinito, mas são vários inícios e vários finais, para a gente ir evoluindo, né? Eu queria Isso. perguntar para você, que você tem um conhecimento bom também de outros segmentos, né, religiosos. O Espiritismo, por exemplo, ele vê o ser humano como alguém que está evoluindo, né?
e vai chegar um momento que nós vamos nos tornar, de acordo com o que eles falam, um espírito de luz. Isso acontece? A Umbanda também acredita nisso ou não? Acredita. E os espíritos de luz são os guias que a gente conhece. Ah, os nossos guias são os espíritos de luz já, então. Já estão fazendo a função que a gente vai fazer, que eu não precisa reencarnar mais. Exato. E assim, os guias, existem vários guias, tá? A gente pensa em espírito de luz. Se os guias que descem para trabalhar com a gente, então, pega um preto velho, com quem você já falou, ou seu capa preta. Existem guias que estão ali para ajudar no desencarne, que a gente não conhece. Mas eles estão lá, principalmente muitos Exus, Mogogiras, que trabalham lá no local mais de resgate. Existem os guias que estão ali para ajudar o pessoal que já morreu, como se fosse no nosso lar ali Uhum. no Espiritismo, tá? Então, esses espíritos de luz que o kardecismo fala, que na Umbanda ele é visto como a gente estar apto para trabalhar em alguma linha de trabalho, sendo guia de alguma coisa. Pode ser um guia trabalhando encarnado aqui com o pessoal encarnado, né? Sendo um guia de trabalho, pode ser um guia só de proteção. A gente tem Exus, tem caboclos que estão aqui só para nos proteger, a gente não incorpora eles. E existem aqueles que trabalham para o pessoal também que já desencarnou. Que como se a gente visse, depois da gente morrer, como se começasse uma nova vida do outro lado. Então, existem todos os aparatos que a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida terrena. Então, o pessoal que desencarna, que fica muito revoltado com o desencarne, tem aqueles guias que estão ali para amparar o cara, falar, não, meu, você morreu, agora tem que seguir em frente. Então, funciona como se fossem enfermeiros ou médicos. Existem aqueles que são mais uns policialzão mesmo, tipo os Exus que cuidam para que os seres mais trevosos, que esse é um assunto que eu gostaria de entrar em uma das próximas aulas com vocês, nos atacassem. Então, depois que a gente morre, que a gente consegue ter essa percepção, essa evolução espiritual, a gente assume outros trabalhos. E dentro desses trabalhos a gente vai evoluindo cada vez mais para, como uma essência, estar cada vez mais próximo da energia do orixá. Entendi. E o que são essas novas formas que ela dá origem à nossa vida e novas formas? O que seriam as novas formas? Novos indivíduos, novos seres humanos? Tudo, novas formas, assim, às vezes é o você dentro de Tudo você toda a mesmo, natureza. tudo da natureza, né? Então, desde do cachorrinho, da cadelinha que está prenha, até os próprios aqueles organismos que se dividem para se formar outros organismos dentro deles mesmos. Iemanjá é a geração no seu contexto mais puro. E é o que fala, não é numa coisa só física. Novas formas são talvez novas formas de ideias. Por exemplo, eu não fui eu virei um bandista aí em 2021, 22. Antes disso, eu era outra coisa. Então foi algo gerou em mim essa necessidade de estudar Umbanda e vir para cá. Não significa que aquele Pedro estava errado. Não, ele só era outro Pedro. Então eu me regenerei, né? Então a regeneração também é uma das grandes atribuições de Iemanjá, porque regenerar é gerar novamente, gerar algo novo dentro daquilo que já existe. Entendi. O que mais? Da minha parte, por enquanto, é só. Então tá ótimo. Obrigado, Sérgio. Lene, Tranquilo. tranquilo? Quer falar alguma coisa? É bem interessante. Acho que a gente se renova, se regenera todos os dias, todos os minutos. Então, mesmo não sendo um bandista, acho que muita gente se refere a Iemanjá quando está em frente ao mar, né?
Porque eu mesma já sou de uma assim, família católica, já frequentei espiritismo, hoje estudo um pouco da Umbanda, mas desde pequena a gente tem essa ideia, né, que Iemanjá ela é a mãe do mar. Então, sempre, às vezes até a gente mesmo, nossa, eu preciso ir para a praia para tomar um banho, para descarregar, para reenergizar. Então, eu acho que ela tá sempre presente, né, nas nossas vidas. Inclusive, o pular os 7 ondinhas Pular sete é ondinhas. uma oferenda para Iemanjá que você faz, que você que pede novos 7 ciclos, novas 7 gerações de coisas. Isso a E gente sempre fazia que desde criança, né? Sem o conhecimento, a gente já ficava pulando as ondinhas. então é todo é que Iemanjá, quando a gente fala dessa geração, eu quero que vocês imaginem assim, quando vocês estão muito feridos, talvez, Iemanjá é aquela mãe que você deita no colo, ela vira para você e fala: a gente vai dar um jeito. Mas a gente vai dar um jeito, não é eu vou dar um jeito. A gente vai dar um jeito. Faz assim, filho. Assim você vai gerar novas coisas para você. Você vai se regenerar. A gente deita muito machucado. Quando a gente está machucado, a gente fala muito de se regenerar, né? Então, Iemanjá é essa mãe que a gente deita no colo para se regenerar, essa energia que a gente precisa. Então, ela nos auxilia a gente mesmo entender aquilo que a gente precisa. E com a vibração dela, tudo, ela abre esses caminhos para a geração daquilo que é importante para a gente. Certo? Certo. Rosa, Eu lembrei, quando você estava falando, né, do mar, que a própria bolsa, né, do líquido amniótico, a gente já é gerado através de água, né? De mar, de vida, né? E, exato. Você pega o líquido amniótico, ele é muito o que a gente conversou da água do mar, né? Que tem tanta coisa ali dentro. Não é exatamente. só água. É água, é proteção, É, é a nutrição, aquela. É o todo, né? eu acho que a necessidade de a gente voltar para lá, eu sou suspeita, a Laine agora está indo com a gente mesmo, porque meu filho desde que nasceu, quem tem como gente, ele ama o mar, né? E ele vai quase toda semana. Ele surfa e ele vai. E através dele, é que eu falo, eu adoro aprender com os meus filhos, né? Porque a gente gerou, a gente educou, e hoje a gente tem uma troca muito grande. Mas muito grande mesmo, com os dois, né? E essa coisa de ir, de se purificar, de deixar lá o que está ruim, de trocar, de transformar, ela é tão viva, você volta tão diferente, né? E quando eu vejo ele surfar, e toda vez eu falo, né? Peça permissão para entrar e agradeça quando sair, porque ela é sua mãe, porque ele é filho de Iemanjá. Então, eu acho muito lindo isso. Sei lá. E a minha tia, que sempre, que educou a gente, né, e que deu as primeiras linhas de espiritismo em Umbanda, nossa, ela ia manjar, todo ano tinha que ir, tinha que fazer, tinha que não sei. Então, muita coisa eu aprendi, não foi com minha mãe, nem com meu pai, foi com essa minha tia Maria que eu aprendo até hoje, né? E outra coisa que foi falado, que eu também lembrei, foi no Espiritismo, de André Luiz, né? André Luiz também, ele é um espírito de luz, só que a luz dele também ele é tão forte e ele auxilia tanto, e ele também precisa de auxiliares que chegam nas zonas mais profundas e umbralinas, né? Então, fica aí que dentro do espiritismo, do kardecismo, a gente tem uma escala de espírito, né? Então, você tem a escalinha, né? E é para lá que a gente vai, para essa evolução, assim como na Umbanda, né? Então, essa escala de espiritismo e esse acesso a certas coisas, que nem essa importância que você, se Deus quiser, e Oxalá também você vai dar para a gente, sobre Exu, né? É esse elo de ligação, eu acho tudo isso tão fantástico, tão maravilhoso, eu amo.
Vou fazer 2 parênteses com o que você falou de duas. Uma tem a ver com a aula, a outra é essa de Exu, mas como a gente está com um tempinho, eu posso entrar nesse mérito. Você falou do líquido amniótico e do mar. O mar, ele tem um som que ele, se você pegar unicamente o som do mar, ele é um ruído branco. E o ruído branco, ele acalma, porque ele zera todos os outros sons e ele mantém uma frequência junto da sua, que é basicamente a frequência do coração, que é o tum-tum, tum-tum, tum-tum. Quando a gente escuta um ruído branco de mar, a gente tem esse barulho, que é o barulho que o feto escuta dentro do ventre da mãe. Então, até hoje, meu filho só dorme com ruído branco. Então, quando a gente vai para o mar, é interessante, principalmente quando a gente consegue alugar um apartamento, alguma coisa que é bem beira-mar, que a gente consegue escutar o mar à noite, quando ele dorme melhor, porque ele é o som puro do ruído branco, né? Então, fica essa também conexão de que Iemanjá, ela gera tudo, inclusive o som mais puro possível para que a gente mantenha a serenidade. Tanto que quando você vê assim as pessoas que realmente param para escutar o barulho do mar, com um tempo você entra na mesma frequência e dificilmente você está bravo na praia. É uma frequência de calma. Mesmo que o mundo esteja desabando, ali você está num momento de calma. E na Umbanda é exatamente isso que você falou. Os Exus, principalmente, eles descem nos lugares mais obscuros possíveis, umbralinos, que é para resgatar espíritos. E o porquê de Exu sempre usar uma capa preta, estar sempre muito de preto, é porque ele emite muita luz. Então ele precisa se camuflar ali no meio, porque senão vira igual quando você acende uma luz numa noite de verão, que vira aquele monte de bichinho em volta da lâmpada. Então ele vira um ponto fácil de ser atacado. Ou por aqueles que querem fazer mal para ele, porque do mesmo jeito que existe uma hierarquia dentro da parte evoluída, existe uma hierarquia dentro da parte involuída também. Então, os grandes chefes de falange obscura, eles querem destruir a maior quantidade de Exus possível. Então, é uma guerra, Depois, a gente acha que só tem guerra aqui no nosso planeta, depois que a gente morre é outra guerra. Só que a outra guerra é um pouco mais clara onde acontece. Eu ia falar mais transparente, é mesmo. E ela é mais assim, como se fosse regionalizada. É lá no umbral a guerra. Ela não consegue subir até onde o pessoal já está numa vibração um pouco mais elevada. Quem está numa vibração mais elevada consegue descer para tentar ajudar. Quem está numa vibração muito densa não consegue subir. É como se fosse uma própria gravidade que impedisse que esses espíritos menos evoluídos subissem. E o guia que o pessoal costuma ter muito mais proximidade com o Exu, exatamente porque o Exu é o guia que tem a vibração mais parecida com o ser humano encarnado. Porque ele é aquele misto do sagrado com o profano, do denso com o leve. Então, quando a gente fala que Exu é amoral, não vamos confundir amoral com imoral, é porque a gente vê em Exu aquilo que a gente quer ver. Então, a partir do momento que a gente quer uma evolução, a gente vê em Exu uma evolução. A partir do momento que a gente quer o mal, a gente vê em Exu uma forma palpável de manipular a energia do outro lado para fazer o mal. E aí não são os Exus que fazem o mal, né? Eles simplesmente deixam que você, com o seu karma, se afunde. Então é bem segmentado isso. Legal. Certo, Rosa? Certo. A gente fugiu um pouquinho do tema, mas acho importante. É um assunto legal da gente conversar. É muito importante. Agora a gente vai falar de Omulu, que não é Obaluaíra. Omulu é a força ativa e positiva da linha da geração. Ele atua nos processos de decantação e transformação.
Isso que é o mais importante de Omulu, que é encerrando ciclos para que novos possam surgir. Sua energia é telúrica, ligada à terra. Enquanto Iemanjá é água, Omulu é terra. Pois é nela que tudo se decompõe e se regenera. Omulu é o guardião da passagem entre a vida e a morte, garantindo que nada se perca, mas tudo se reorganize para gerar novamente. Então a gente fala que o Omulu, a energia de Omulu é naquela faixa de areia molhada. Quando a gente vai na praia, a gente tem aquela areia seca. A partir do momento que a gente tem aquela areia molhada, é a areia de Omulu, porque ali é o término da terra em relação à água. Então ali é onde se encerra o ciclo para que possa surgir um novo a partir de Iemanjá. Então, sempre que tem algo que nos magoa muito, ou que a gente precisa se livrar, a gente conversa muito com o Mulu. Então, isso eu conversei com um filho que precisou, que ele estava muito mal no relacionamento dele. Ele falou, pai, eu preciso preciso recomeçar. Eu falei, então faz uma oferenda para o Mulu. Encerre esse ciclo. Encerrar o ciclo, às vezes, não é terminar com a pessoa que ele está, mas é terminar aquele ciclo para começar um novo, seja com aquela pessoa mesmo, seja sozinho, seja com uma outra pessoa, mas você precisa encerrar algo para começar algo novo. A gente não consegue colocar vinho num copo que está cheio de lama. Enquanto a gente não limpar aquele copo, não encerrar aquela sujeira, não deixá-lo vazio, a gente não consegue gerar um novo conteúdo dentro. Então, sempre que tem algo que machuca muito vocês, fala com o Mulu, fala, encerra o ciclo. E qual que é o ciclo mais presente de todos? É a nossa vida. Então, quando a gente acha que nessa vida a gente não tem mais nada a aprender, ou quando a gente já aprendeu tudo e a espiritualidade entende que a gente tem que se regenerar do outro lado, ela encerra esse ciclo para que a partir dali Iemanjá possa assumir e gerar o outro ciclo do outro lado. Então a gente inicia o ciclo com Iemanjá e encerra com Omulu, para Omulu entregar zerado para Iemanjá, gerar um ciclo e terminar em Omulu, e por aí vai. E o Omulu, ele encerra esse ciclo de um jeito que não é um corte brusco. Ele encerra esse ciclo do jeito que a gente não perca nada de bom que a gente traz de qualquer coisa para que a gente possa fazer o novo. É o que eu falo, quando a gente está num relacionamento muito ruim e a gente precisa encerrar ele, o Omulu pega e fala assim, ó, isso você aprendeu aqui, por mais que esteja difícil. Agora encerra, e a partir disso que você aprendeu, inicia um ciclo novo, maior, mais forte, melhor. Então o Omulu, ele é muito firme, profundo e silencioso. Sua radiação é ativa. Então, enquanto o Iemanjá gera passivamente a geração, ela está sempre ali gerando, gerando, gerando. O Omulu, ele é ativo, ele precisa atuar para fazer essa quebra. Então, sua irradiação é ativa, impulsionando os seres à renovação. Representa a força que transmuta e prepara, assegurando que a geração seja contínua. Então, as atribuições de Omulu são encerrar ciclos e preparar para novas gerações, atuar na decomposição e regeneração de elementos, e sempre que a gente pensar em elementos, a gente pensa em elementos tanto psíquicos, emocionais quanto físicos. Sustentar a renovação da vida em todos os planos e garantir que a morte seja apenas uma passagem para a continuidade. Eu acho que de Omulu já tinha para falar tudo, basicamente, do que eu queria, mas vejam muito a praia como Omulu e Iemanjá. Omulu é aquela faixa de areia molhada. A partir dali se encerra a terra e inicia o mar. Então, é bem essa quebra que eu quero que vocês analisem
no ponto de vista espiritual também. Quando ocorre um desencarne, logo após já inicia a geração de uma nova vida, de uma nova coisa, de um novo elemento. Acho que aí entra um pouco o que falou de Iemanjá, gerar elementos. A partir do momento que há o desencarne, existe a geração de algo novo, a evolução do espírito. Do mesmo jeito que, quando a gente está pronto para encarnar novamente, se for o caso, quem encerra nosso ciclo no mundo espiritual é o Mulu também. O Mulu fala, ó, agora você vai encarnar. Acabou o seu ciclo aqui. Então ele te pega, te entrega para o Baluaê, que é responsável pela evolução. O Baluaê leva a tua alma até o ventre da mãe. Oxum fecunda aquele óvulo, faz essa primeira faísca de vida e Iemanjá gera. Iemanjá gerou, quando você vai desencarnar, quem está lá de novo? O Mulu. Então é o grande ciclo sem fim que fala no Rei Leão. Sérgio. Deixa eu abrir aqui. Está aberto já. Desculpa. Eu tinha colocado a folha para eu ler melhor, né? Hoje até que está lendo bem, porque ficou bom aqui o tamanho, ficou melhor do que ficou das outras vezes. Não ficou pequenininho, ficou uma folha maior. Uma dúvida que surgiu, né? Pessoas que são inferiorizadas ainda espiritualmente, elas vão renascer, né? De acordo, novamente, com a teoria do espiritismo, ele nunca regride, ele sempre vai de onde ele parou para frente. E eu vejo na Umbanda que o ser humano é muito suscetível a se deixar levar pelo momento se ele não tomar cuidado. Então, ele pode até não regredir, mas voltar a cometer os erros que ele cometeu antes, porque ele está insatisfeito com alguma coisa, não está feliz com o rumo que a vida está tomando. Quer, né, como a maioria das pessoas fazem com a espiritualidade, jogar tudo para o espírito resolver e não você. Aí fica difícil, né, porque primeiro que uma das regras básicas aí da criação é que nós temos livre-arbítrio, né? E esse livre-arbítrio, nem o Criador entra no meio. Ele deixa você apanhar, sofrer, aprender com ele, mas não se intromete. Estava vendo esses dias um trechinho daquele filme Todo-Poderoso com o Jim Carrey, que o Morgan Freeman chega para ele e dá o papel de Deus para ele. E quando ele vem, ele percebe a dificuldade que é ser Deus, né? Ele quer resolver as coisas, mas para isso ele precisa interferir no livre-arbítrio. Aí ele falou, como é que Deus consegue fazer isso? Eu falei, se você tiver a fórmula, me dê, porque eu também não sei. Então, a dificuldade é justamente essa, né? Você criar uma vida, ser a origem daquela vida. Que nem você falou, né? O mar que originou todos os seres vivos. Nós somos uma gota de água nesse mar, vamos dizer. Mas sem essa gota, o mar não está completo. Vai faltar alguma coisa nesse mar para ele ser perfeito e completo. Mesmo que nós ainda não sejamos uma parte perfeita desse oceano que é a vida, né? Uhum. Quando se falou da água, aí o pessoal até esquece, né? Que a água, a gente fala muito da água como se fosse uma coisa à parte. A água é um mineral. Exato. Apesar dela ser líquida, ser fluida, ela é um mineral, quer dizer. A gente está acostumado a ver mineral, a gente pega uma pepita de ouro, uma rocha qualquer e fala que é um mineral, mas a água, apesar de ser líquida, é um mineral também. E talvez o mineral que mais se vire na natureza, porque ele vai para onde ele quiser. Você pode bloquear ele como for que ele vai achar um caminho. E eu acredito piamente que essa história da nossa evolução, ela veio realmente, né? A vida surgiu na água mesmo, né? Sim. E que nem o nosso corpo, a gente fala, a gente vê esse monte de matéria, acha que a gente não tem praticamente líquido no corpo. A nossa célula é composta por 70% de líquido, só 30% que é matéria. Quer dizer, se você desintegrar um ser humano, tirar o líquido dele, vai sobrar só 30% do que ele é, o tamanho dele.
Tem gente que diz que é mais ainda, vai sobrar menos ainda ser humano, porque o líquido tem maior quantidade. E você falou uma coisa bonita do Omulu, que ele está justamente naquela faixa de transição, né, entre o fim da Terra e o começo do mar, né? Ele tem uma terra que está umedecida pela água do mar, então, na verdade, ele é a junção dos dois. Muito bonita essa visão de Omulu aí que a gente acaba tendo, né? É isso. Basicamente é isso. Alguma dúvida, Sérgio? Não, para mim está uma aula realmente maravilhosa nesse sentido. Que é uma coisa que eu não frequento como gostaria, mas eu sou apaixonado pelo mar também. É bom demais. Obrigado, Sérgio. Tá bom. Lene. O mar é fascinante, né? Temos que tomar cuidado, mas ele é fascinante. Eu gostei muito dessa forma que você explicou agora no finalzinho, né? Que o Omulu, ele encerra o ciclo, mas ele entrega para o Baluaeixo, e são coisas assim muito sutis, né? Exatamente o vai e vem do mar, né? E eu achei muito interessante, gostei muito desta forma de explicação. E quando o Sérgio fala que nós somos água, inclusive nós somos água salgada, né? Nossa lágrima é salgada. Origem do mar mesmo. Não, gostei muito também. Muito interessante essa aula. Mas você vê que nessa questão da água também, né, o iceberg acho que é o maior exemplo da magia da água do mar, né? Você tem um iceberg, ele é pura água, o sal não está presente nele. Ele só vai se tornar, ou vai deixar, quando ele voltar a ser líquido, ele vai se misturar com o sal de novo. Tanto que os países nórdicos eu não sabia, eles até aproximam alguns icebergs do litoral, para naquela parte de cima que vai derretendo, eles usarem como água potável para o país, porque eles têm dificuldade de água potável. Né? Está cercado pelo mar, mas não tem água potável. Se não tiver no interior da terra, tem que buscar em algum lugar. É a dessalinização que a natureza faz, muito mais barata que a que os países do Oriente Médio fazem, com certeza. Muito bom. Lene, ficou alguma dúvida? Não, pelo contrário, ficou assim, super esclarecido. Principalmente isso, quando você fala que o Mulu ele encerra um ciclo, mas não é que ele encerra, acabou ali. Ele entrega, né, para o Obaluaê, depois para o Xum, depois para Iemanjá. Então, realmente é um ciclo assim, muito sutil, né? Não é uma coisa Não, mas drástica. eu falo assim que dentro da vertente de Umbanda, que existem as Umbandas, mas daqui eu entendo, nada é brusco. Nada é brusco. Exatamente. Tudo assim, são cadeias que vão acontecendo, que mesmo que sejam curtas, elas têm fluidez entre elas. Uhum. Então, quando a gente fala muito de morreu, vamos supor assim, a pessoa pegou, infartou e morreu em 10 segundos. Um infarto fulminante. Dentro da espiritualidade, aquilo já foi preparado, aquilo, o Lulu já estava ali para quando tivesse esse término, ele já pegar no braço e falar, ó, você morreu. Vamos levar o que é de bom e vamos conversar lá do outro lado. É uma prontidão e tudo está muito... Acontece que mesmo que em pouco tempo cronológico, de uma forma que tem, assim, uma fluidez. Por mais que a gente não entende, não aceite, aí é um direito nosso. Mas tudo ocorre de uma forma, eu falo assim, padronizada. Existem procedimentos. Da minha vez, eu estendo a mão e que me leve com essa sutileza. Mas vai, mas vai. Espero que demore muito, mas vai. Porque a gente convive com pessoas, que nem eu falo muito com a Rose, assim, que eu acho que realmente eles sofrem com isso, né? Lógico, a gente sofre na perda de um ente querido, mas eu tô falando da própria pessoa. Nossa, eu acho que deve ser muito sofredor quando você, que nem mesmo os meus pais, a gente às vezes comenta, eu quero ser cremado, imagina, eles jamais, eles têm um pavor de ser cremado, sabe?
Aí a gente fala, nossa, não é bem assim, né? Eu acho que, sei lá, cada um tem a sua forma de aceitar, né? Como o Então, eu Sérgio falo, falou, tem chegar aqui, talvez eu quero estender a minha mão e pode me puxar. me leva embora. Eu tenho muita influência do espiritismo, porque minha mãe era espírita, é espírita, né? E dentro de algumas partes do espiritismo diz que você tem que esperar X tempo para poder cremar, porque o corpo, o espírito ainda fica lá preso ao corpo. Eu acredito realmente que pessoas que não aceitam a morte, não aceitam sair do corpo, deve ser muito sofrido. Mas eu acredito que quem entende o que é a passagem consegue se desprender de uma forma um pouco mais rápida. É, Então, eu acredito que não é você cremando ou deixando de cremar que a que vai pessoa vai aceitar a morte ou não. é Ao verdade. cremar um ser humano, você vai gerar o calor, vai gerar a evaporação, todo o líquido que tem no corpo, e vai sobrar o que ele tem de matéria, que vai se juntar, você vai jogar no mar, você vai pôr numa planta, vai voltar para ser parte da natureza. Porque uma das coisas mais brilhantes que tem na química é que nada se perde, né? Você não perde nada do ser humano. Até o que a gente não vê, que parece etéreo, vai pro ar, mas não fica perdido. E uma Depois, coisa gozada que foi falado aí, a Irene, você falou que a gente evolui, né? E a gente vai, como é que é? Rejuvenescendo. O gozado é que o ser humano ele rejuvenesce enquanto espírito, né? Porque enquanto corpo, a maioria vive reclamando, ah, tô com isso, tô com olheira, tô com não sei o quê. Pô, mas aceita envelhecer. É tão bonito envelhecer, porque se você envelheceu, você tem mais sorte que um monte de gente que não conseguiu fazer isso. Outro dia Exatamente. perguntaram para o senhor de 100 anos como é que fez para viver 100 anos. Ele falou, é só não morrer. Resposta lógica, né? dentro Nem da ele sabe porque ele viveu tudo aquilo. Deu o mérito dele, mas ele viveu porque ele tinha que viver aquela quantidade de anos todo. Dentro da doutrina da Umbanda, algumas mais tradicionais, de Candomblé, depois vocês dão uma olhadinha de novo na aula 10, que eu falei um pouco sobre ser cremado e ser enterrado na visão de Nanã, tá? Mas aí é um pouco comprido, eu não vou voltar e falar tudo de novo, tá gravadinho, vocês veem lá. É, você Obrigado, Wayne. Rose, Eu estava aqui pensando, né? Muito linda essa entrega, né? Dos orixás e o respeito um pelo outro, né? Que é a própria vida e a morte, que eu falo que é vida após a vida, né? Na verdade, a morte é engraçado da gente até entender. Mas o que. Pena que a Verônica não está aqui, né? Porque acho que ela saberia mais do que eu explicar. É você encerrar ciclos dentro da sua vida. Então, quantas vidas a gente vive dentro da nossa vida, né? Isso eu acho mais incrível, né? Essa superação que você tem que ter, essa resignação, essa aceitação. Então, né, a gente, eu, Sérgio, Alaine, já somos mais velhos, né, Pedro? Você dá para ser nosso filho. Então, quanta coisa você já transformou na sua vida, tendo aí metade quase da idade que a gente tem, né? Então, você imagina quanto a gente já teve que transformar para ter a idade da sua mãe hoje e o seu pai, que é mais ou menos da nossa idade, né? Então, quantas vidas a gente viveu dentro dessa vida? Quantos ciclos eu tive que encerrar para começar novas propostas, para ter uma transformação e tudo, né? E como é mais fácil quando a gente tem a espiritualidade perto da gente, né? Eu sou prova mais do que viva disso tudo, porque tudo que aconteceu e eu tive que transformar, se não fosse o espiritismo na minha vida, se não fosse o objetivo de aprender, seria, claro, como todo mundo, muito mais difícil, né? Então, como isso é bonito, né? Como isso é legal para a gente encerrar ciclo e a gente iniciar ciclo. Isso vai até o final da nossa vida, porque aí o fato da gente não ter participado da última aula e de um monte de coisa que está acontecendo na minha vida e na da Laine, tem muito a ver com os meus pais. Você não vê mais seu pai como aquela pessoa firme, aquela pessoa que deu tanto para a gente, e hoje a gente já está tendo que
não vou dizer trocar os papéis, mas ter aquele cuidado e aquela coisa, e a gente ainda tem que explicar para ele que um ciclo está sendo encerrado para outro começar, né? Então, eu acho que esse estudo ajuda muito, a espiritualidade ajuda muito, e a nossa fé mais ainda. Eu acho muito, muito legal, muito bom. Tem muita gente que fala que a espiritualidade é uma muleta. Uhum. E é, Não deixa de ser. mas você já tentou andar precisando de uma muleta sem ter uma muleta? Exatamente. Então, eu acho que assim, a gente não deve se apegar à espiritualidade para justificar tudo, principalmente as nossas falhas. A Exatamente. gente pegar a espiritualidade para entender a gente mesmo e os outros, se isso é uma muleta, se isso é um par de tênis para correr melhor, não interessa. O que interessa é a sua caminhada e ninguém tem. Eu gosto muito de uma banda que chama Depeche Mode, não? Que tem uma música que ele fala Walking in my shoes, que é andando nos meus sapatos. Ele fala, pare de tentar andar com os meus sapatos, tente andar com os meus sapatos, ao invés de tentar seguir as minhas pegadas. Então, é muito isso. A gente tem que ver a nossa caminhada. Se os outros acham que é sorte, ai, é fácil, ai, mas ele tem as coisas, ninguém sabe o que você fez para conquistar, e ninguém sabe, talvez, o quanto a espiritualidade te deu apoio para quando você não tinha, e principalmente te deu o pé no chão a partir do momento que você teve. Então, deixa eu falar, espiritualidade é uma muleta, mas eu acho que é uma muleta que ajuda demais a gente. E a partir do momento que ajuda a gente a andar melhor, a ser melhor, que eu possa dar muitas muletas ainda para muita gente, principalmente aquelas que estão com dificuldade de andar. Verdade. E você falou de quantos ciclos se encerraram para novos começarem, e é por isso que a gente não tem que ter medo do orixá. Muita gente fala, eu tenho medo de fazer uma oferenda. Não tem, o orixá sabe mais que você. Então, se você acha que um ciclo tem que se encerrar, faz essa oferenda. Pede para um Mulu. Porque se ele entender que não é o momento de encerrar aquele ciclo, que se encerrar aquele ciclo vai ser mais danoso para você do que benéfico, o Mulu vai pegar na tua mão e falar, não, mas eu caminho contigo até o término desse ciclo está lá na frente, vamos comigo. Eu vou ser sua muleta, vamos lá, a gente vai caminhar. E a hora que chegar nesse momento, ele encerra. Então, acho que a gente nunca tem que ter medo de terminar ciclos para começar novos, que são os nossos sonhos. Eu sei porque eu estou vivendo muito isso, eu me exponho, mas muita coisa na minha vida tá caminhando para um novo ciclo totalmente novo depois de 36 anos. Coisas que eu nem imaginava. E eu tenho certeza que se eu entregar na mão do orixá, ele vai fazer da melhor forma possível, como sempre fez. Então, deixa Iemanjá te regenerar, deixa o Mulu terminar aquilo, por mais doloroso que seja. Às vezes a gente tem tanto apego numa coisa, numa amizade, num contato, numa camisa velha que não serve mais. Mas deixa o Lulu terminar, encerrar aquele ciclo. Deixa o que é velho para trás, abraça o novo. Porque aquilo que a gente falou, quando o Lulu ele encerra algo, ele não corta com uma faca. Ele pega, te dá tudo de bom que você aprendeu com aquilo e encerra para que você não sofra com aquilo, para que você não fique estagnado. Então, que a gente sempre possa ter essa imagem do trono da geração como oportunidade, não como perda. Porque quando um ciclo se encerra, Iemanjá já está logo ali para gerar um novo. Ah, mas esse novo não é tão bom quanto o antigo. Não, o antigo foi muito bom, esse talvez só seja diferente. Você pode ter gostado mais do antigo, mas acabou. E a gente tem que aceitar que as coisas acabam. E o aceitar é muito difícil, né? Verdade. Bom, deixa eu só terminar esse daqui, só a complementariedade. E aí, se vocês quiserem fazer um adendo final, vocês ficam à vontade, tá?
Eu acho que ao mesmo tempo que essa aula é muito bonita, ela é uma aula que a gente pensa muito, né? Pensa muito em tudo que passou na nossa vida. E ao mesmo tempo eu acho que é uma aula que ela renova muito a esperança. Porque eu acho que a gente tem a certeza de que Iemanjá está ali para gerar o que é melhor para a gente a partir do momento que a gente conseguiu encerrar um ciclo. E por mais que tenha tido coisas maravilhosas, às vezes ele tinha que se encerrar. Então, a relação entre esses dois orixás é essencial para compreender a linha da geração. Então, Iemanjá acolhe e fecunda, então ela gera, garantindo que a vida surja e se organize. Já o Omulu encerra e renova, assegurando que os ciclos se complementem e deem espaço para novas formas. Sem Omulu, a geração seria caótica, pois não haveria decantação nem preparo para os novos ciclos. Era como se a gente estivesse tentando gerar algo em cima de algo, em cima de algo, em cima de algo que não terminou. Eu brinco que é igual você reiniciar o computador, porque você está com tanto programa aberto, que se você não reiniciar e fechar tudo para começar de novo, o computador trava. E sem Iemanjá, não haveria o acolhimento nem matriz para a vida se manifestar. Juntos, eles revelam que gerar é um processo que envolve tanto o início quanto o fim, a fecundidade e a renovação. Vocês querem fazer algum adendo no final? Na ordem que a gente já estava falando. De minha parte, está tudo em ordem. A conclusão realmente é magnífica, né? Porque a nossa noção de tempo é que atrapalha a gente. A gente pensar em passado, presente e futuro, enquanto ser humano, né? Eu acho que na espiritualidade não existe essa noção de passado, presente e futuro. Existe só o que está acontecendo. E eu vejo hoje, por exemplo, você está com 36 anos, Pedro? 36. 35. Vê como a vida é bela, né? Você tem 35, meu neto tem 10. 36 mesmo. O outro tem 2 e nem fala. Meu filho tem 40, um pouquinho mais velho que você. E, por incrível que pareça, eu que deveria, teoricamente, ser o mais sábio de todos, aprendo com essas 3 gerações de uma forma maravilhosa. Porque, vamos dizer que eles me mostram tudo que está acontecendo no mundo hoje através da visão deles, né? Eu vejo, por exemplo, na espiritualidade, você começou em 21, não foi isso que você falou? Mais ou menos, 21. Com banda? 5 aninhos aí. Em 6 anos você já evoluiu tanto. É tão bonito ver isso, porque isso demonstra resiliência, né? Se dedicar a alguma coisa e ir em busca daquele objetivo. Eu sou ainda um pré-iniciante na Umbanda, né? Não estou nem pensando ainda em... Estou tentando entender ainda essa correlação de quem são essas figuras, como elas fazem parte da minha vida, no que elas podem me ajudar, no que eu posso ajudá-las. Eu, de manhã, quando eu faço a minha oração cedo, geralmente eu levo 2 xícaras de café para Preto Velho e Preta Velha, né? E levo um pedaço de bolacha para cada um. Aí, quando eu sento na mesa para tomar o café, eu estou sozinho, geralmente, que eu levanto cedinho, né? Então eu faço café, a Verônica ainda está dormindo, está se trocando para ir trabalhar, ou ela não vai naquele dia, eu que vou. Então eu levanto 5 horas e até às 6 eu fico praticamente ali fazendo essas coisinhas, né? Agora eu sento na mesa e faz de conta que eu estou tomando café com meu sogro, com a minha sogra, com meu pai, com a minha mãe, com todas as pessoas que já fizeram parte da minha vida e já se foram. E mesmo que elas já tenham renascido, reencarnado, voltado para cá, sendo reiniciada, como foi dito hoje, o que elas me ensinaram ainda faz parte da minha vida. Não importa que elas não estejam espiritualmente, elas podem estar já novamente encarnadas e fazendo bem para outras pessoas. Mas o bem que elas fizeram para mim está lá, no que eu aprendi com eles. Perfeito, perfeito. Depois eu vou fazer um adendo sobre o que você falou de reencarnação, mas perfeito. Obrigado, senhor. Lene. Eu me lembrei daquela corrida que você entrega o bastão pro outro, né? É meio que isso. É um ciclo, é um entregando o bastão pro outro, para você crescer, chegar nos seus objetivos e ao mesmo tempo voltar novamente. Perfeito.
Perfeito. A única diferença é que você entrega o bastão para você mesmo, né? Exatamente. Obrigado, Elaine. Rose. Eu acho que um dos maiores segredos é o que ele falou mesmo, sabe? É você se permitir aprender com todos. Quando eu falo da troca com meus filhos, a troca com você, que tem idade para ser meu filho, ele falou dos netos dele, e eu vejo que isso tem é um grande valor para quem quer aprender. Quando você vê aquela pessoa que já fala, que sabe de tudo, não quer saber mais de nada, e tem aquela certeza e aquela rigidez, são as pessoas que mais sofrem, né? Então, eu sempre falo, você pode até não saber para onde está indo, mas se você descobrir de onde você veio e respeitar a sua ancestralidade, você vai sim descobrir para onde você vai. E hoje mesmo eu conversei com a Rose, sua cunhada de manhã, e eu falei isso para ela. Eu falei, Rose, a única coisa que você não pode perder nunca é sonhar. Sonha, vai atrás dos seus sonhos. Se é isso que você quer, vai que vai dar certo. Nunca para, porque o dia que você parar de idealizar, o dia que você parar de sonhar, você vai parar de evoluir. Então, segue por aí. É isso aí. A aula de É hoje igual o foi, coração. Quando o coração para, é essa bom. aula de hoje foi muito, muito, muito linda. Naquele filme do As Pontes de Madison, do Clint Eastwood, não sei se vocês assistiram, tem uma cena que ele fala para a mulher que ele acaba tendo um relacionamento, né, e o filme gira todo em torno desses 4 dias que eles vivem. São 4 dias só que eles passam juntos da vida deles inteira. E ele fala para ela no momento que sonhar é bom. Mesmo que você não realizar, foi bom ter sonhado. Então é Exatamente. legal, porque o sonho é bom, né? Gente, da aula. Deixa eu só parar a gravação aqui.